Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Como é que vocês estão? Estão bem? Desejo que estejam com saúde, que estejam muito bem, para que possamos ter mais uma semana de aulas, mais uma semana de muito aprendizado. Hoje, o tema da nossa aula é efeitos de sentidos. E aí você pode estar se perguntando, efeitos de sentidos em quê? É justamente isso que veremos. Efeitos de sentidos provocados pelas charges, pelas tirinhas, pelos memes. Então, são efeitos relacionados ao humor, relacionados à ironia, relacionados a críticas. Então, nós vamos observar como esses gêneros textuais, eles nos proporcionam tanta diversão e, ao mesmo tempo, essa reflexão a respeito do que eles estão nos oferecendo. Tudo bem, pessoal? Tenham bons estudos, tenham uma ótima semana de aprendizado. Vamos à aula. Nesta aula, veremos os efeitos de humor, ironia e crítica em textos multissemióticos. E o que seria isso? Textos multissemióticos. São textos que, além da linguagem verbal, né, além da escrita, das palavras, apresentam recursos visuais que auxiliam na leitura e compreensão do conteúdo. E assim você vai poder inferir e justificar em textos multissemióticos, em tirinhas, charges, memes, gifs, o efeito de humor, ironia e ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens, reconhecendo o diálogo com textos jornalísticos que motivaram a produção dos gêneros em tela. Ou seja, nós observamos aí essa relação, essa forte relação desses gêneros com os textos jornalísticos. Por quê? Porque justamente são eles que promovem, que motivam essa produção, né? Porque trazem conteúdos, né? Trazem assuntos do dia a dia e que são elementos usados, né? Elementos que fazem com que o chargista, né? Com que as pessoas utilizem para a produção desses diversos gêneros. Ok? Existem textos cuja finalidade é despertar o humor por parte do interlocutor. O humor, às vezes, não é explicitado. Há ocorrências em que ele é retratado com o objetivo de suscitar uma crítica, principalmente a determinadas situações ligadas ao cotidiano da política, por exemplo. Normalmente, quando falamos ou escrevemos, compreendemos o significado de uma palavra no contexto em que se dá o discurso. Alguns gêneros, por outro lado, exploram o duplo sentido das palavras para produzir humor, ironia, graça. Então veja aí o exemplo, que apresenta palavras, né, com esse duplo sentido. A professora pergunta ao Joãozinho: Joãozinho, qual animal que tem de trabalhar muito para sua mãe conseguir um vestido de seda? É o meu pai, professora. Então, nós encontramos aí, nessa anedota, nessa piada, essa relação da palavra provocando esse duplo sentido, né, na resposta do aluno, né, na resposta do Joãozinho. Ok? Antes de entrar nesse universo das tirinhas, charges, memes, gifs, vamos relembrar o que né, o que são histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos é uma narrativa que conjuga linguagem verbal e não verbal. É considerado uma arte sequencial, pois a história é apresentada em uma sequência de quadros.
Na atualidade, a história em quadrinhos é uma ferramenta que auxilia no processo de ensino-aprendizagem. E muitas empresas e governos utilizam esta linguagem para transmitir informações e conhecimentos. Então é muito fácil, né? Acredito que você já tenha observado, principalmente o governo, muitas vezes eles trazem essas revistinhas informando a prevenção, os cuidados que devemos ter, por exemplo, em relação ao mosquito da dengue, né? Então, como se prevenir. Temos também aí o Detran, né, relacionado a esses cuidados que devemos ter relacionados à direção defensiva, né, relacionados a esses cuidados na hora de dirigir, certo? Temos aí como é que os diálogos se apresentam, né, nas histórias em quadrinhos. Então, nós sabemos que são através de balões e que esses balões eles têm um significado, né? Cada balão ele traz um significado, uma interpretação. Temos também os sinais de pontuação. Então, muitas vezes você observa apenas um sinal de pontuação reforçando a voz dos personagens, né? Indicando o modo como eles revelam seus sentimentos. Há também a presença de onomatopeias, né? São figuras de linguagens, né, que traz esses sons, né, produzidos por algum zumbido de animal, né? Então, também barulhos relacionados a um bater de uma porta. Então, são as onomatopeias. Então, a linguagem, né, das histórias em quadrinhos, como já falamos, elas apresentam a linguagem verbal, linguagem não verbal. Elas podem estar inseridas juntas ou também apresentar apenas a linguagem não verbal, né, como é o caso que nós veremos aí nas atividades quadrinhos que apresenta apenas a linguagem não verbal. Aí mais um resumo, né, sobre os tipos de balões, né, e falando um pouco a respeito das onomatopeias. Ok? A história em quadrinhos é um gênero textual que possui diferentes estilos. Gibi foi o título de uma revista brasileira de HQs, cujo lançamento ocorreu em 1939. Graças a ela, no Brasil, o termo gibi tornou-se sinônimo de revista em quadrinhos. Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual com um ou mais personagens envolvidos. A charge é um termo que veicula um ponto de vista, geralmente crítico, sobre o fato que está em evidência. Tirinhas são quadrinhos compostos de 3 ou 4 quadros. As webcomics são histórias em quadrinhos cuja publicação é veiculada exclusivamente pela internet. E o cartoon é um gênero textual, um desenho humorístico, acompanhado ou não de legenda, de caráter extremamente crítico, que retrata de uma forma bastante sintetizada algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano. Em geral, aborda situações em que poderiam acontecer em qualquer tempo e lugar. Então, cartoon e charge. Muitas vezes, essas definições, aí, quando você pesquisa, existe aí uma mistura, né, desses termos. Mas a diferença que nós podemos observar é que o cartoon ele aborda uma situação que envolve, de uma maneira geral, a sociedade, um comportamento humano. Já a charge, ela retrata muitas vezes, envolve uma pessoa, então traz um problema também mais atual, né? Um problema em que nós estamos vivendo aquele momento, né? Estamos passando naquele momento, certo? Meme.
o que seria meme, né? Eu acredito que vocês, principalmente hoje em dia, nós temos o uso, né, e esses recursos meme e GIF são muito utilizados pelos jovens. Meme é uma mensagem quase sempre de tom jocoso ou irônico, que pode ou não ser acompanhada por uma imagem ou vídeo e que é intensamente compartilhada por usuários nas mídias sociais. São imagens, vídeos ou GIFs de conteúdo engraçado e que acabam na internet por meio das redes sociais ou fóruns. E o GIF, né? É um formato de imagem que pode compactar várias cenas, com isso exibir movimentos. É uma linguagem universal e esse é um dos seus principais diferenciais. Além disso, como GIFs não têm áudio, as imagens acabam falando por si. Então, nós encontramos aí no GIF, né, essa movimentação das imagens, não tem o áudio, mas essas imagens, elas passam a informação. As HQs, em seus variados estilos, se valem de diferentes mecanismos para obter efeitos de humor, como, por exemplo, a passagem do modo sério para o modo cômico, a ambiguidade de sentidos, que é sugerida pelas palavras, a proximidade com a realidade e a quebra de expectativa provocada por um desfecho inesperado. Então, nós encontramos esses diferentes mecanismos, né, não apenas nas histórias em quadrinhos, mas também nos outros estilos, né, nos outros gêneros que têm essa forte relação com as histórias em quadrinhos. Aparentemente, algumas frases isoladas não possuem ironia. Porém, observando o contexto em que ela foi utilizada, as palavras são ressignificadas e tornam-se altamente irônicas. Então, nós vamos falar agora um pouco a respeito dessa ironia, né? O que seria a ironia encontrada, né? Como essa ironia ela se apresenta nos textos. Então, a ironia é uma simulação sutil de dizer uma coisa por outra. Ok? Vejamos o que é ironia. A ironia é um recurso utilizado para dizer o contrário daquilo que se pensa, deixando uma distância intencional entre o que expressamos e aquilo que realmente pensamos. Ela é muito utilizada pelos chargistas para provocar o humor. Ao afirmar algo, quando a intenção é dizer exatamente o contrário, o chargista torna o discurso cômico, provocando o riso e também a reflexão. Então, a ironia é uma figura de linguagem. E na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa, com vistas a obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor. Então, é um recurso que tem justamente essa intenção, né, de provocar o riso, né, e provocar também essa reflexão. Então, quando falamos em ironia, em humor, devemos ficar atentos aos discursos implícitos. Devemos ficar atentos aos julgamentos, às ideias e os efeitos que estão sendo reforçados através das tirinhas, das charges e memes. E quais são as consequências? Muitas vezes, esses gêneros textuais, ao produzir humor, podem revelar discursos implícitos de preconceitos étnicos ou religiosos que reforçam a intolerância, o ódio irracional ou a aversão pelas diferenças. Ou, ao mesmo tempo, pode contribuir para que as pessoas percebam e tomem consciência de sua própria ignorância. Então, percebam que essas ideias implícitas, né, elas produzem humor, tudo bem, mas elas precisam ser repensadas, né?
Não podemos, principalmente hoje em dia, compartilhar por impulso, né? Então você achou engraçado, eu vou compartilhar. Mas que reação, né? Que consequência isso vai provocar? Porque devemos ter a consciência que preconceito é um conceito ou uma opinião que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério, por revelar um julgamento irracional provocado pela ignorância do ser humano. Então é aquela coisa, você não conhece, né? Então você já cria, né? Você já forma esse preconceito, né? Que é um conceito antecipado de algo que você até desconhece. Devemos também ter muito cuidado, porque ao divulgar, né, ao compartilhar muitas vezes essas charges, essas tirinhas, esses memes, esses GIFs, muitas vezes eu estou ali compartilhando um discurso de ódio. Lembram que nós falamos a respeito disso? Discurso de ódio e liberdade de expressão. Né? Até que ponto nós podemos ponderar entre um e outro? Né? Em que momento eu estou propagando, eu estou divulgando, né, estou compartilhando um discurso de ódio? Então, é esse cuidado que devemos ter. Até porque, muitas vezes, por impulso, nós achamos engraçado e imediatamente pensamos em compartilhar. Mas essa é a atenção que precisamos ter, ok? O humor não serve apenas para nos divertir, mas também para nos fazer refletir sobre assuntos bem sérios. Exemplos disso são atitudes discriminatórias perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento nas piadas, tiras e nos cartoons. Que tal pensar um pouco sobre suas atitudes perante as pessoas com as quais convive a partir desses textos? E também pensar no papel da tecnologia na nossa vida. Né? Então, o que é o tempo que eu gasto com isso? O que é que isso está contribuindo, né? Ou está também prejudicando na minha vida, né? Na vida dessa criança, na vida desse adolescente? Né? Em que sentido? Né? Então, vamos refletir um pouco sobre isso. É claro que não vamos apresentar aqui as respostas, mas isso é um momento de reflexão. Né? Até que ponto esse envolvimento com a tecnologia ela está me favorecendo ou me prejudicando? Tudo bem? Bom, agora é o momento de você fazer a atividade, né? Ou seja, fazer os exercícios. E no decorrer desse exercício, analisar as estratégias linguísticas com os jogos de linguagem, a falta de lógica, o inusitado, os desvios e as distorções do padrão, o duplo sentido, nos textos de gêneros diferentes, como tirinhas, charges e memes. E reconhecer os efeitos de ironia ou humor causados por expressões diferenciadas, que podem ou não estar assinaladas, utilizadas no texto pelo autor, ou ainda pelo uso de sinais de pontuação e notações que podem distorcer a ponto de gerar ironias. Então é o momento de você, através desse exercício, né, onde vai encontrar diversas tirinhas, né, charges, fazer essa relação, esse estudo, essa compreensão sobre o efeito, né, de humor, o efeito de ironia nesses gêneros textuais. Ok?
Bom, agora vamos produzir uma página de humor. Ou seja, o propósito é, através do que vocês enviarem, eu colocar aqui no blog essa página. Então, essa página refletirá justamente o tema que vocês vão abordar sobre a escola. Então, observem algum assunto que poderia retratar a respeito dos estudos, né? Como, por exemplo, essas aulas que estamos tendo no momento, nessas aulas online. Use a criatividade e crie um meme, uma charge ou uma tirinha a partir de uma situação escolar e envie para o professor. Né? No caso, vocês podem fazer usando os recursos digitais ou até podem produzir essa charge, produzir essa tirinha no próprio caderno, né, numa folha, é melhor uma folha de ofício, e daí fotografam e enviam para mim, ok? Estamos finalizando a nossa aula, mas antes, acompanhe comigo essa mensagem, né, a leitura dessa mensagem. Produzir humor é apresentar o lado engraçado de pessoas ou situações, acentuar o contraste entre ideias, fazer associações surpreendentes, utilizar-se do exagero, tomar literalmente expressões em sentido figurado, jogar com os diferentes significados de uma mesma palavra. Então, observem, né, o que é produzir humor, né? Como produzir humor, né? Ou como as pessoas produzem humor. Alunos e alunas, tenham todos uma ótima semana, façam as atividades, fiquem com Deus e até a próxima.